Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Thalita, eu sou psicóloga e eu tenho feito uma série de lives sobre como lidar com o medo. Nas últimas 2 semanas, sempre quarta-feira às 11h11 da manhã. Nas últimas 2 semanas, eu trouxe como lidar com o medo de Covid-19. E hoje eu vou falar com vocês sobre como lidar com os medos após a Covid-19. Então, quem de vocês já passou por essa doença ou conviveu com pessoas, familiares e amigos que tiveram essa doença? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Sobre como lidar com os medos após, depois que a pessoa melhora, né? Que vai ter os impactos. Nós temos hoje a síndrome pós-Covid. Então, nós vamos falar sobre os impactos, tanto físicos quanto emocionais. Quando a pessoa ela contraiu o vírus e um pouco do que eu vou falar para vocês, eu vou dar alguns exemplos da experiência que eu passei, que meu marido teve em fevereiro, Covid, ficou 14 dias internado, domiciliar, e graças a Deus ele foi melhorando, tá? E também baseado em pesquisas, né, da área de psicologia. Então, assim, depois que a pessoa que ela foi acometida do vírus, ela começa a reagir, ela começa a deixar de ter febre, melhorar a saturação de oxigênio, ela começa a diminuir a dificuldade de respirar, ela vai distanciando mais o tratamento, né? Geralmente eles dão alta, pede para a pessoa ficar em repouso em casa, ficar um tempo assim, descansando, até o organismo se recompor, para daí ela voltar à rotina. Então as pessoas elas relatam que nesse tempo, mesmo com o vírus, né, diminuindo o efeito do vírus, quando por exemplo já passou ali, que nem do meu marido, ele ficou 14 dias internado, então ele começou a melhorar mais ou menos no 12º dia, porque ele ficou 12 dias com febre direto, mesmo tomando antibiótico injetável. Então quando ele começou a melhorar, e ele teve alta, ele ainda ficou com vários sintomas. Então, assim, geralmente esses sintomas são tosse, uma tosse persistente, a dor para respirar, mesmo que nem ele ficou com 60% do pulmão comprometido. Então, até voltar a 100% do pulmão comprometido, quando a pessoa ela precisa respirar com uma menor capacidade pulmonar, ela vai ter mais dificuldade. Então, essa dor para respirar, né, ela demora um pouco para passar. A garganta seca, às vezes um gosto ruim na boca, na garganta. A, uma dor muscular, uma dor no corpo, né, que nem ele falava assim, parece que eu tô com uma dor no rim, atrás, assim, nas costas. E outras pessoas também relatam isso. Então é bem comum também pessoas que relatam o olfato, né? O olfato não voltar, não sentir o cheiro das coisas, ou quando vai se alimentar, não sentir o sabor, que o vírus ele vai comprometendo também, ele compromete todo o nosso sistema nervoso, que é a área do nosso cérebro, do nosso corpo, que é responsável pelas sensações. Então ele pode anular as nossas papilas gustativas. Então tem gente que demora às vezes para voltar o paladar, o olfato. Outra coisa muito comum também é afetar a parte da memória. Então começar a esquecer, ter dificuldade para lembrar do que vai falar ou confundir alguma coisa. Isso eu percebi tanto em mim que não tive, né? Eu fiquei assintomática porque eu não tive nenhum sintoma, quanto no meu marido, que ele começou assim a esquecer coisas simples. Isso está associado, como eu falei, com o vírus afetar o nosso cérebro, sistema nervoso central, e também com o impacto emocional de passar pelo vírus. Então, assim, como lidar daí com esses impactos, né, físicos? É muito importante para os aspectos físicos buscar o apoio de profissionais da saúde. Então, assim, se não está sentindo cheiro, gosto, procura o profissional especialista nessa área. Que nem meu marido, ele foi fazer um exame de rim para ver se estava tudo bem, porque ele sentia muita dor, só que estava tudo bem, era uma dor muscular.
Também é importante ir no pneumo para ver como que está a capacidade pulmonar, fazer um acompanhamento para retornar à saúde física 100%. Então, assim, além de profissionais assim médicos, é importante você buscar apoio de nutricionista para passar um plano alimentar individualizado, que nem quando o meu marido, ele emagreceu muito porque o organismo não absorvia os nutrientes. E aí demora um tempo para o organismo voltar a absorver os nutrientes. E é super importante se alimentar da forma como o nutricionista orienta. Fisioterapeutas também, educadores físicos que vão orientar sobre atividade física, o alongamento, né? A fortalecer o pulmão. Tem vários tipos de fisioterapia e de exercício de educação física que são excelentes para o pulmão. Por exemplo, LPF, que é Low Pressure Fitness, que ajuda, né, a respirar, fazer aquela respiração completa. Então, assim, se vocês conhecem pessoas ou passaram pelo Covid, ficaram com esses sintomas físicos, é importante procurar os profissionais da saúde. Nós não fomos feitos para viver sozinhos e até o nosso autocuidado, a gente precisa de pessoas especialistas naquela área, porque daí vai encurtar o nosso caminho, vai ficar muito mais fácil, porque você está seguindo as indicações de acordo com o seu perfil. E para a área emocional? Bom, os impactos daí de quem já passou pelo Covid, tanto para a pessoa que passou, quanto pela família que acompanhou, né, os amigos que passaram juntos, são semelhantes a um estresse pós-traumático. É como se a pessoa ela tivesse sofrido um acidente de carro ou tivesse ido assim, passado por um susto, né, por uma crise emocional, um assalto, muito forte. O impacto emocional é muito forte, porque é uma doença imprevisível, é uma doença muito agressiva e que hoje nós estamos no pico, né? Então, assim, a parte das notícias, do que é divulgado socialmente é muito negativo. Então, toda a experiência de vivenciar perto de nós é como se a gente passasse por muito estresse. Então, assim, na psicologia, todo evento de muito estresse, que exige muito da nossa mente, do nosso lado emocional, a gente chama de estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático, ele tem uma duração média de 6 meses. Então, assim, é natural não voltar logo para a rotina. É natural nesse tempo. De que a pessoa pode sentir nesse tempo? Ela pode sentir ansiedade, ela pode sentir muito medo de voltar a ficar doente, medo de voltar a ter que ir no hospital ou no médico, e isso pode fazer com que a pessoa piore. Então, assim, tem pessoas que ficam com tanto medo, com tanto trauma, que elas daí deixam de ver algum sintoma que permaneceu, mas é importante ver, né? Às vezes assim, por teleconsulta, mas não deixem de ver, né? Porque é um cuidado para você. É uma área que estão todos os profissionais da saúde se capacitando, se desenvolvendo para prevenir também o mais rápido possível. Então é importante lidar, entender que o medo é porque você passou por uma experiência muito negativa, né? De risco de vida, de isolamento, de presenciar, né, algumas coisas assim que nem é muita medicação. Existem métodos que são muito invasivos de colocar, por exemplo, a ventilação, né? Então, quem precisa ser entubado, né, é muito invasivo e a pessoa ela fica inconsciente. Então, isso tudo gera muito medo e traumas. Então, nesse período é normal a pessoa ter pesadelos, não conseguir dormir direito, tanto a pessoa que ficou doente quanto os que convivem juntos, porque a nossa mente ela fica repetindo aquilo que a gente vivenciou para tentar elaborar aquilo que a gente vivenciou, para tentar dar um significado para aquela doença. Então, nesse tempo, a pessoa ela fica sob muito estresse, sob muita ansiedade, pode ficar com sintomas de depressão, pode chorar muito, pode ficar muito triste, pode perder o apetite, ou pode também comer
exagerar, assim, comer demais, pode também se isolar, querer ficar sozinha, não conseguir falar sobre os próprios sentimentos. Então, dentro de estresse pós-traumático, existem vários sintomas que vão acontecer, né? Então, as pessoas relatam assim, eu fiquei com tanto medo que agora eu só tô querendo ficar em casa, não tô conseguindo nem sair para ir na rua, não tô conseguindo cuidar do meu cachorrinho, não tô conseguindo cuidar dos meus filhos. A gente fica muito esquisito por um tempo, porque passou por muito estresse. Então é natural, faz sentido para vocês? É natural que a pessoa ela tenha reações que ela nunca esperava, porque é muito forte o estresse no período da doença. Então, assim, a nossa mente, no período que a pessoa ela tá doente, ela usa toda a energia para dar esperança para melhorar. Né? Você vai ficar bem, vai dar tudo certo, vamos cuidar para a gente ficar bem, para você ficar bem. Depois que a pessoa melhora, ela sente assim um cansaço, porque ela usou muita energia para se consolar emocionalmente, né? Ou quem tá junto também, para consolar, para confortar, para gerar esperança para aquela pessoa que estava doente. Então é normal por um tempo ela precisar de um tempo também para se recompor, tanto quem ficou doente quanto quem está acompanhando, por conta desse desgaste emocional. Então, assim, precisa dormir mais, precisa se resguardar, respeitar esse momento. É muito importante, gente, como que nós vamos lidar daí com esses impactos emocionais pós-Covid. É muito importante demonstrar os sentimentos. Então, falar sobre o que vocês sentem, conversar com alguém da sua confiança, da sua família, ou procurar um psicólogo, né, ter um apoio profissional, para falar sobre essas experiências, porque a fala cura. Então, quando a pessoa passa por um evento muito estressante, por exemplo, perdi um familiar, fiquei muito mal, fui entubada, ou fiquei com muito medo, às vezes também não foi tão grave a doença, mas o medo, o impacto emocional foi muito alto, né? Às vezes a pessoa não estava acostumada a vivenciar aquele tipo de situação. Então é muito importante expressar os seus sentimentos, falar, reconhecer. Eu fiquei com raiva, eu fiquei com medo, eu fiquei com ódio, que daí os sentimentos são sentimentos conflitantes. Tem muita gente que às vezes durante esse período elas saem desse período, não fica assim com tanto medo, elas ficam com mais fé ainda, sabe? Com mais esperança, com mais gratidão, porque elas conseguem desenvolver uma percepção do que realmente é importante na vida. E outras já podem sair mais fragilizadas, né? Com muito medo, com ansiedade, com depressão. Então é importante falar sobre esses sentimentos. É importante que nem agora a gente teve vários casos de pessoas que faleceram. E é muito agressivo assim lidar com esse vírus, porque não pode, né, encontrar a pessoa ela tem que ficar isolada, não pode fazer velório. Então, assim, é muito importante a família que está enlutada, pessoas que estão enlutadas, que perderam entes queridos, ter um momento para falar sobre seus sentimentos. Porque nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, assim, precisamos vivenciar o luto também. Não pode fingir que nada aconteceu, sabe? Tentar seguir a vida. Tem que respeitar os seus sentimentos. Então, assim, se vocês passaram por algum luto na família, amigos, é importante elaborar esse luto, falar sobre esses sentimentos, expressar. E aí cada pessoa pode fazer isso de uma forma. Tem pessoas que gostam de escrever, tem outras que gostam de falar, tem outras que gostam de fazer uma oração. Então é importante assim, cada família respeitar o seu jeito, a sua cultura, para avançar. Então, aqui em casa, a gente conversa muito assim, quando a gente tá junto, sabe? Na hora do almoço ou da janta, no café. E aí, quando surge um assunto, eu sempre pergunto para as crianças: o que você sentiu em relação a isso? E aí é importante daí falar sobre essas perdas, né? Esse luto.
porque a nossa fala, ela vai curar a ferida emocional. Quando a gente chora, as lágrimas, né, elas têm um poder de consolar a gente também. Então, assim, o nosso corpo, a nossa mente, ela foi feita para a gente sentir, não para ignorar o que a gente sente. E nós precisamos sentir, inclusive, tristeza. Nós precisamos sentir, inclusive, medo. Tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento emocional aqui. Então é importante entrar em contato com os sentimentos, não ignorar, sabe? Muitas pessoas aí procuram apoio psicológico para elaborar o luto, porque não conseguem encontrar alguém ali no círculo de amizades com quem pode contar, quem pode dar esse suporte. E outras também elas conseguem, mas às vezes não conseguem aprofundar tanto. Né? Então eu fico à disposição também para fazer sessões, tenho feito as sessões online agora, né, por causa da pandemia. Então, assim, é muito importante demonstrar os sentimentos, entrar em contato com essa realidade. Então, por mais desafiador que seja, por mais, assim, trágico que seja, nós precisamos aceitar essa realidade, encarar essa realidade e expressar os nossos sentimentos. E o que eu percebo? Que algumas pessoas, elas não estão entrando em contato com seus sentimentos, elas estão tentando tocar a vida de novo, como se nada tivesse acontecido. Isso pode ser muito prejudicial. Como assim, você acabou de sofrer, de perder um ente querido, ou de ficar doente, já quer voltar para a rotina, mas a rotina nunca mais vai ser igual. A nossa vida nunca mais é igual quando nós perdemos um ente querido. Vai mudar, vai transformar. Então vamos reconhecer isso, vamos falar sobre isso, porque a fala é terapêutico, né? E você encontrando alguém que te escuta, que você pode extravasar as suas emoções, seus sentimentos, vai ser terapêutico, vai gerar uma cura. Então, assim, é bíblico também, chorar com os que choram, porque quando as pessoas compartilham as tristezas, elas transformam uma tristeza em meia tristeza, né? E quando a gente compartilha a alegria, a gente transforma uma alegria em duas alegrias. Esse é um provérbio chinês que eu gosto muito. Então, assim, inclusive a tristeza precisa ser falada. Eu tenho percebido na área de psicologia bastante grupo de apoio agora para famílias enlutadas, né? Pessoas que passaram pelo Covid. Então é super importante procurar esses grupos, participar desses grupos. A gente pode fazer também, se você tiver interesse, podem me mandar uma mensagem e a gente pode fazer um momento só para isso, para a gente expor os nossos sentimentos e medos associados à Covid. Então, e lembra assim, ó, os impactos físicos, que é a dor de garganta, a pessoa ficar com um pouquinho de dor para respirar, tosse, vai passar muito mais rápido do que o impacto emocional. A dor emocional, ela dura muito mais tempo e ela demora muito mais tempo, os efeitos são muito maiores e ela demora muito mais tempo para ser curada, para ser tratada. Então, por isso que é importante a pessoa reconhecer quando ela está com uma dor emocional e procurar ajuda. Que várias pessoas pioram porque elas não reconhecem que elas precisam de ajuda, precisam desse apoio emocional. Outro ponto importante, então, é demonstrar sentimento, chorar, é respeitar o seu próprio tempo. Então, assim, é como se você tivesse acabado de passar por um acidente de carro. Então, respeita o seu tempo. Não precisa se forçar a fazer coisas que você ainda não se sente segura para fazer. Respeita. Se você teve uma perda de um ente querido, isso vai assim, você vai precisar ficar um tempo mais resguardada para passar pelo luto. Não existe uma regra de como passar pelo luto, mas é importante respeitar o seu tempo. Todas as reações que você tiver vão ser importantes. Quando você acolher essas sensações, você vai melhorar, né? E então, assim, isso vai passar também. Esses efeitos emocionais, eles vão passar. Como eu falei para vocês, é mais ou menos um período de 6 meses para nossa mente, para nossa área emocional se acostumar com esse estresse
que aconteceu durante o Covid, né? E assim, o que, que vocês não devem fazer? Evitar, gente, fazer demais. Quando tem algumas pessoas que quando elas estão sob muito estresse, ansiedade, depressão, pós-Covid, em vez de ficar mais reservada, mais quieta, elas começam a trabalhar demais, a comer demais, a fazer atividade física demais para anestesiar a dor emocional. Então, assim, quando ou gastar demais, comprar muita coisa, né? Tudo isso é um comportamento compulsivo para fugir da dor emocional. Então, é importante assim evitar ficar fazendo coisas demais, porque quando a gente está fazendo muita coisa, quando a gente fica acelerado, compulsivo, comendo muito, ou então jogando muito, né? Tipo jogo eletrônico, trabalhando demais, assim, workaholic, é porque a gente não suporta ficar parado. Toda vez que a gente fica parado, a gente entra em contato com a gente. E essa conexão com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, pode gerar dor. Porque daí vai entrar em contato com o medo, com a tristeza, com a ansiedade, com a insegurança. Porque você acabou de passar por um período muito estressor de Covid, com você ou na sua família. Então, assim, procura observar se vocês estão fazendo coisas demais, se está muito exagerado. E aí, quando você percebe, não, eu tô trabalhando demais, eu tô viciada aqui nesse jogo, eu tô comendo demais, tô gastando muito, além assim do necessário, coisas que não tinha necessidade. Então, volta para você e fala, não, o que está me fazendo ter esse comportamento tão compulsivo? E aí você vai entrar em contato com o seu sentimento. Será que você tem feito isso para fugir do medo, para se esquivar da angústia, para se esquivar da ansiedade? E aí a solução é tratar esse sentimento, é expressar esse sentimento e, e falar sobre esse sentimento, extravasar. Então, chorar, fazer o que precisa ser feito respeitando os seus sentimentos e não fazendo coisas, tá? Então, assim, evitar fazer demais as coisas. E assim, vai voltando ao seu ritmo com respeito ao seu tempo. Cada pessoa ela tem um ritmo próprio e aí você, depois do Covid, precisa ir tentando voltar aos poucos para aquela rotina. Tem pessoas que elas conseguem voltar de uma vez e tem pessoas que aos pouquinhos elas vão voltando. Então, assim, se você tem mais dificuldade para voltar ao seu ritmo, começa a pensar em pequenas vitórias. Qual é a pequena vitória hoje que eu posso ter para voltar na minha rotina, para voltar no meu ritmo? Será que é arrumar minha cama? Será que é eu me arrumar, tomar um banho? Coisas simples, sabe? Será que é eu fazer uma refeição mais saudável? Será que é eu ligar para alguém no meu trabalho? Qual que é a pequena vitória que eu preciso fazer hoje, sabe? Então, assim, vai voltando com pequenos passos, né? Então, assim, às vezes nós precisamos dar um passo para trás para dar outros para frente. E nesse momento de estresse pós-traumático, né, estresse pós-Covid, é importante a gente respeitar muito o nosso próprio tempo. Não tentar entrar no ritmo dos outros, mas respeitar o nosso próprio tempo. E assim, outra coisa que vai ajudar muito também a recuperar esse impacto emocional do Covid é olhar para o Covid como a oportunidade de valorizar mais a sua vida, né? De valorizar mais a sua saúde, de ser mais grato, de ser mais grata, porque sempre depois de uma adversidade, a gente, experiências de risco, experiências assim que você quase faleceu, ou que você quase perdeu um ente querido, fica muito claro o que é mais importante na vida, não fica? Fica muito claro, né? A gente consegue ter um foco maior, a gente consegue se concentrar realmente no que é importante. Então, assim, várias pessoas depois que passam por um momento, por uma doença como o Covid, ou por um trauma de alto impacto físico e emocional, como um acidente, elas saem dali e às vezes depois daquilo elas conseguem cair muita ficha.
conseguem se dedicar, elas conseguem se determinar ao que realmente é importante na vida. Então, assim, aqui em casa a gente está mais assim, dedicado na área espiritual, a gente está cuidando mais da saúde, das crianças, né? Nossa, assim, valorizando assim cada dia, né? Poder respirar, poder comer, se alimentar bem, sentir o gosto, o sabor das coisas, sabe? Poder sair para tomar sol, né? Tudo de máscara, mas assim, valorizando mais e cuidando também dos outros, né? Porque a gente não quer que ninguém se contamine. Então, acho que quem já passou pela experiência de conviver com pessoas que tiveram, fica muito mais cuidadosa também com o próximo, né? Esperando que a vacina chegue mais, né? Para mais gente poder ser vacinado. Então, assim, quando a gente olha para a Covid também como oportunidade de se desenvolver, a gente consegue ficar mais grato, ter mais empatia pelo próximo, por nós mesmos, dar mais valor realmente ao que é importante. Então, eram essas as dicas que eu trouxe, né, sobre como lidar com medo após o Covid. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem ou comentar aqui no chat. Serviu para vocês? Alguma dessas dicas serviu? Vocês vão colocar em prática no dia a dia de vocês alguma coisa? E outra coisa que eu quero anunciar, eu estou fazendo as inscrições para o programa Vida Plena, que é um programa em grupo de desenvolvimento emocional. Então, esse programa já é a terceira edição. O objetivo é desenvolver a área emocional, principalmente assim, conseguir entender o porquê de cada emoção, de cada sentimento, como lidar com isso, para que a pessoa possa desenvolver também todas as áreas da vida, porque a nossa base ela é emocional. E durante o grupo vão ser 8 sessões, vão ser 8 sessões de 1h30, vão ser sessões online, gente, por causa da pandemia, né? Então eu faço pelo Google Meet as sessões e deixo gravado também para quem não puder assistir. E nesse tempo também tem exercícios diários, filmes e livros que eu vou passando para vocês se dedicarem para quem quer melhorar a área emocional. A Jéssica falou muito bom, Deus abençoe, amém. A Rose falou que servindo muito. Que bom, eu fico muito feliz, gente. Então, um abraço a Daiane, a Larissa, um abraço para vocês, Rafael, a Rose, o Márcio, o William. Um abraço, que Deus abençoe muito vocês. Tchau, tchau.